Então vamos falar de formas de governo. Quais são as formas de governo? São duas formas de governar, né? Governar é verbo, né? É agir. Então, as formas de governo são monarquia e república. Olha que fácil, olha que simples, só isso. O que é a monarquia? É um conceito mais antigo, através dos reis e dos imperadores. Lembrando que nós falamos sobre a diferença de rei e imperador, de reinado e império. O rei, ele governa para o seu povo, para o seu território, dentro de um determinado espaço, de uma área limitada. Este é o rei, o monarca, a monarquia. Enquanto que o imperador, ele governa para o seu povo, para o seu reino, para o seu estado, mas ele amplia a sua forma de governo, ampliando para outros estados, outros territórios, outros terrenos, né? Podendo ir além mar, atravessar as fronteiras, indo para outros estados, e este estado subordinado ao império, ao imperador. Então essa é a diferença de rei e de império. O rei para o seu povo, para o seu estado. O império para o seu povo, para o seu estado, e outros povos subordinados ao império. Império português. Portugal tinha um imperador que imperava em Portugal e no Brasil, na sua colônia de subordinados, de servos e de escravos. Então essa é a diferença de rei e de império. E a forma de governo? Monarquia. O que é um monarca, né? O rei, né? Na maioria dos governos antigos, nessas formas de governos antigos, um governo autocrata, né? Que aí já não é uma forma de governo, aí é um regime de governo, regime autocrata, que nada mais é do que autocrata. Cracia, poder próprio, governo para mim, para mim, por mim, só para mim, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu e os outros não, eu de novo. Isso é autocracia, isso se chama ditadura, modernamente falando. Autocracia é ditadura. Faltando as formas de governo, né? Monarquia e república. Então a questão do reino, né? O chefe de governo, né? E o chefe de estado na monarquia é a mesma pessoa. No sistema antigo, o sistema autocrata. No sistema moderno democrata, numa forma de governo com regime democrata, aí é outra história. Forma de governo com regime democrata, aí eu já tenho um rei não autoritário, um rei freado, barrado, limitado, não despótico pelo parlamento, pelo parla. Quem é o parla? O parlamentar, o parlamento, ele é eleito pelo sufrágio universal, portanto, eleito pelo demo, através do poder, através da democracia, o poder que se origina do povo, que elege o parlamento, que surge o parlamento, surgem as leis do parla, daqueles que falam pelo povo, o parlamento que fala pelo povo, que limita o monarca, portanto, forma de governo de monarquia democrática, o povo é que manda no rei através do parlamento. Pronto, tem aí monarquia parlamentar democrática. Vou confundir, depois vou desconfundir, né? Então vamos lá. Forma de governo: monarquia e republicana, né? Regime de governo: democrata e autocrata. Sistema de governo: parlamentar e presidencialista. Pronto. Agora vamos falar de tudo junto e depois tudo separado, né? Vamos misturar e depois vamos desmisturar, separar, né? Então, numa forma de governo de monarquia, num sistema parlamentarista com um regime democrata, o que temos aí, né? Essa é a questão. Temos um rei, né? Com o parlamento oriundo do povo, oriundo do sistema democrático, né?
de um regime democrático que vai eleger o parlamento, que vai elaborar as normas, elaborar as leis, elaborar a Constituição, a Carta Magna, a Carta da República, para limitar a atuação do monarca. É isto, né? Nas novas monarquias, agora vamos falar do Reino Unido, né, que tem tradição de monarquia. Nas novas monarquias, por exemplo, a rainha da Inglaterra, ela não é chefe de governo. A rainha da Inglaterra, ela é chefe de Estado. Então eu tenho uma forma de governo monarquia, com uma rainha que é chefe de Estado, que representa o Estado, que representa as tradições, festa, bailes, títulos da nobreza e etc. Chefe de Estado. A rainha da Inglaterra é chefe de Estado numa forma de governo de monarquia. Uma monarquia democrática? Sim, monarquia democrática. Se é democrática, então temos um parlamento, então temos um sistema parlamentarista. Forma de governo, monarquia, sistema parlamentarista. Estes parlamentares advindo o poder do povo, né, pelo povo para o povo, né, mas sendo um parlamento, não há voto no soberano. O parlamento é que escolhe o soberano entre eles. Entre eles fazem uma reunião e falam: não, vamos botar fulano de tal para ser o nosso líder. Primeiro-ministro. Primeiro-ministro é o chefe de governo. Anotaram? É muita coisa, né? Mas eu vou melhorar isso aí. Então eu tenho formas de governo: monarquia e república. Falando de monarquia democrática, sistema de governo democrático, né, onde eu tenho, né, uma democracia. Se eu tenho uma democracia, eu tenho um povo que escolhe o parlamento. Este parlamento tem um líder que se chama primeiro-ministro, que não é o presidente da república. Não existe presidente. Existe a rainha e existe o primeiro-ministro. Rainha, chefe de Estado. Primeiro-ministro, chefe de governo. Atenção, doutores, agora vem a diferença. Estado, substantivo. Governo, de governar. Verbo, quem governa, quem manda, quem age. Chefe de governo, primeiro-ministro. Quem falou? Gislane. Primeiro-ministro governa. Então, o primeiro-ministro é que manda efetivamente nas políticas públicas do país. Que país eu me refiro? Reino Unido, Inglaterra, né? E outros mais. Não é só Inglaterra não, tá? São cerca de 20 e poucos países. Já vou falar quais são. Nesse sistema aí, tá? Comandado pela rainha Elizabeth, que na verdade o nome dela não é esse. O nome dela é Isabel, mas tranquilo, né? Monarquia. Elizabeth II, como é conhecida no Brasil, nasceu em Londres em 1926. É a atual rainha e chefe de Estado do Reino Unido, da Grã-Bretanha, Irlanda do Norte, rainha de Antíqua e Barbuda, Austrália. Vocês sabiam que a Austrália pertence ao Reino Unido? Bahamas, Barbados, Belize, Canadá, Granada, Jamaica, Nova Zelândia, Papua Nova Guiné, São Cristóvão e Neves, Santa Lúcia, São Vicente, Granadinas, Ilhas Salomão e Tuvalu. Ela também é chefe da comunidade britânica, governante suprema da Igreja na Inglaterra, comandante-chefe das Forças Armadas do Reino Unido e Lord the Man. Reina com esses títulos desde a morte de seu pai. Olha só, é a chefe do Estado, é aquela que faz a festa e que representa tudo isso, não é? Professor, mas que história é essa de fazer festa? As tradições inglesas, né? De todo esse povo aqui, na pessoa da rainha Elizabeth, que na verdade se chama Isabel. O que mais que eu podia falar sobre ela? Tem mais coisas, mas é questão meio de história, não quero mexer com isso não. Então, forma de governo de monarquia democrática. Então, forma de governo, monarquia, sistema de governo, parlamento, regime de governo democrático. Esse é o atual lá do Reino Unido. Com toda essa turma aqui envolvida nisso, né, temos aí um reino
que é uma rainha que é chefe de Estado, e o primeiro-ministro que é chefe de governo, aquele que governa. Bom, ponto final. Para formas de governo, falamos de monarquia. E república? Pessoal, a república, a res pública, a coisa pública, o governo republicano, ele tem como chefe de Estado e chefe de governo a mesma pessoa. Como assim? A mesma pessoa? Na república nós não temos um monarca, um imperador, não é? Na república nós temos um presidente, um líder, né? Como nós temos no nosso país, um governo republicano. Unitário ou federado? Federado, né? Mas depois a gente vai falar disso aí, né? Para não confundir. Então, a forma de governo republicana, né, liderado por um presidente, aquele que preside, ele é chefe de Estado e chefe de governo ao mesmo tempo. Quem faz a festa e governa no nosso país é a mesma pessoa, é o presidente da República, né? As honras, 7 de setembro, né? O que mais? Posse, né? Recepção de chefes de outros estados, né? Política externa, visita ao presidente dos Estados Unidos, ao presidente da China, visita ao presidente da Rússia, tudo quem faz isso é a mesma pessoa que governa, a mesma pessoa que representa o país. Chefe de Estado, chefe de governo, em uma forma de governo republicana. Tranquilo, ok? Alguma dúvida sobre isso, doutores e doutoras? Aí olha só, formas de Estado, né? Então eu falei de formas de governo, forma de governo, duas formas de governo, monarquia e república, né? Sendo que a principal característica da forma de governo monárquica é o rei é o representante do Estado, né? E quem governa, na verdade, é o primeiro-ministro. Isso numa forma democrática, numa forma atual. Nas formas antigas o rei fazia tudo. Estou falando de uma forma de governo de monarquia com regime de governo democrático, num sistema parlamentarista. Já que eu estou falando de monarquia, eu estou falando de parlamento, não estou falando de presidente. Agora, numa forma de governo republicana com um sistema presidencialista, num regime democrático, eu tenho um presidente da República, que ele é chefe de Estado e chefe de governo, ou seja, ele representa o país e governa, e manda, e administra, naquele conceito de autoridade, legitimidade e soberania. Ele administra, ele governa, ele é o representante do Estado e ele é o governador. Ponto final. Forma de governo republicana, sistema de governo presidencialista, regime de governo democrático, ok? Tranquilo? Se não temos nenhuma dúvida, forma de Estado, não é forma de governo, é forma de Estado. Falando do Estado, como é Estado? Eu olho o mapa do Brasil, forma do Estado. Qual é a forma desse Estado? Não é forma de governar, qual é a forma desse Estado? Quando eu enxergo o Estado, o que eu vejo ali? Eu vejo Estados Unidos do Brasil, autônomos, porém federados. E se são federados, se submetem ao governo federal. Estados Unidos, a união dos Estados Federados, 26 Estados Federados, ao Distrito Federal, que organiza e governa. Então, a forma de Estado federado é o nosso Brasil, nosso país. Então, forma de governo republicano, né? Sistema de governo presidencialista, regime de governo democrático e forma de Estado federado, 26 estados e o Distrito Federal, Estados Federados. Qual a diferença de federado para unitário? Vamos lá para Suíça, Suécia, vamos lá para aqueles estados pequenininhos, bem pequenininho, que não tem divisão. Unitário é uma unidade sem estados federados, sem federações, um estado pequeno, né?
unitário, sem a federação, sem os outros, né? Sem governadores, divisões de governos, em governos autônomos, não soberanos, mas autônomos. Então, essa é a forma de Estado unitário, em contraposição à forma de Estado federado, né? Então, Estados Unidos da América do Norte são vários estados unidos em federação, que eles lá chamam de condado, né? Então, esses estados federados, né? E lá comandados lá de Washington DC, né? Distrito de comando, né? Capital, distrital. Então, temos essa forma federada de Estados. Estados Unidos da América do Norte, Estados Unidos do Brasil. Aliás, o Brasil já se chamou uma época de Estados Unidos do Brasil, né? Mas hoje nós não falamos assim, né? Falamos de forma de governo, forma de Estado, falamos de monarquia, república, sistema de governo, regime de governo. Voltando para sistemas de governo. Então, o sistema de governo parlamentarista e presidencialista. Vamos falar mais um pouquinho disso? Sistema de governo parlamentarista. Então, o chefe de governo no sistema parlamentar, quem que é o chefe de governo no sistema parlamentar? O primeiro-ministro. A forma de eleição no sistema parlamentar não é a forma do presidencialista. O presidencialista, o povo elege diretamente, pelo sufrágio universal, pelo voto, elege diretamente o seu soberano, o seu representante, o presidente, e também elege os parlamentares, né? Num sistema de governo presidencialista, num regime democrático. Então, este é o sistema de governo presidencialista. No parlamentarista. No sistema... Desculpa, eu confundi, né? Sistema de governo presidencialista. Escolhemos diretamente o presidente da República através do sufrágio universal e os parlamentares também da mesma maneira. No sistema presidencialista. Lembrando que o detalhe é que o presidente, ele acumula as funções de chefe de Estado e chefe de governo ao mesmo tempo no presidencialismo. No sistema de governo parlamentarista, não. No sistema de governo parlamentarista, o povo, né, no regime de governo democrático, o povo elege os parlamentares, mas os parlamentares é que elegem o chefe de governo, aquele que irá governar. Forma de governo republicano, sistema de governo parlamentarista, regime de governo, democracia. Se a democracia é o poder do povo, cracia, poder, demo, povo, então o poder do povo elege o parlamentar e este parlamentar elege um soberano, primeiro-ministro, que irá ser o chefe de Estado. Se esse Estado for federado, né? Forma de Estado federado, e tiver forma de governo monárquico, aí teremos um chefe de Estado no rei ou imperador, e teremos o primeiro-ministro como chefe de governo que irá governar efetivamente, de forma real, concreta, fazer as políticas públicas, as políticas econômicas, exercer o poder econômico, exercer o poder político, o poder da força, etc, etc, etc. Tranquilo? Bom, então falamos de forma de governo, monarquia e república, forma de Estado, unitário e federado, sistema de governo parlamentar e presidencialista, e agora, por último, regime de governo. Quais são os regimes de governo? Já falamos, vou repetir. Regime de governo, democracia e autocracia. Esse último é o polêmico, né? Democracia. O que é uma democracia, doutores e doutoras? Demo, povo. Cracia, poder. Se o demo tem o poder, o demo é que decide o que vai acontecer dentro da sociedade, né? O povo tendo o poder, o povo sócio do bem comum, sociedade civil, sociedade civilizada, Código Civil, processo civil e outros direitos mais, através da cidadania, né? Este povo, né, que tem o poder através do sufrágio universal, exerce este poder elegendo quem? Elegendo os
parlamentares, elegendo o soberano, presidente, poder executivo, poder legislativo e o judiciário. Ah, professor, o judiciário eu não voto para escolher eles, aí não é democrático. O judiciário ele vem através de lista tríplice, lista da OAB, indicação do presidente da República, indicação dos parlamentares, então é democrático do mesmo jeito, só que é uma democracia indireta, não é? Nós escolhemos quem está ali. Ah, professor, eu não escolhi o ministro fulano de tal, eu não escolhi ele. Você escolheu o parlamentar e escolheu o presidente. Eles indicaram aqueles que estão lá. Então, você escolheu, nós escolhemos. Tá tudo tranquilo, tudo certo. Democracia. Então, forma de governar: monarquia, república. Formas de Estado, como eu vejo o Estado: unitário e federado. Sistema de governo: parlamentar ou presidencialista. Regime de governo: democracia e autocracia. Auto, próprio, cracia, poder. Meu poder próprio, né? C'est Estado et moi, o Estado sou eu, assim dizia o imperador Sol Luís XV, aquele que inventou o salto alto, né? Porque diz que ele era baixinho, então ele inventou o salto alto. Aí as mulheres não é? Gostaram da ideia. Então, a autocracia surge daí, surge de que o Estado é para mim, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, e os outros que se explodam. Eu é que mando. Isso é autocracia. Autocracia, modernamente falando, é ditadura. Isso é autocracia, é uma ditadura, né? O alto poder. Nós vamos falar disso? Não, né? Não vamos falar disso. Nós vamos falar das ditaduras? Não. Vamos falar das autocracias? Não. O que eu vou falar é que existe no mundo cerca de 200 países, 194, 196 países é o que atualmente existe no mundo. O mundo é composto em torno de 196 países, acho eu, né? E destes países, um terço vivem em regimes de autocracia. O povo não tem vez, o povo não tem voz, o povo não manda, o povo não decide, né? Portanto, existe isso atualmente no mundo. Tranquilo? Isso é o que nós tínhamos para falar sobre forma de governo, forma de Estado, sistema de governo e regime de governo. Confunde? Pouquinho, não é? Difícil? Não. Tem que prestar atenção no verbo e no substantivo. Forma de governar. Governar é verbo, é ação, né? Então, eu vou ter um monarca ou, né, monarquia e república. E aí eu vou falar dos chefes, como eles governam. Forma de Estado. Aí é a questão substantiva. Unitário, federativo, como eu olho para o Estado. Sistemas de governo. Esses sistemas eles abrangem, né, uma complexidade de procedimentos dentro da forma de governar, mas é um sistema de governo, sistema parlamentar ou presidencialista. E o regime de governar, o regime de governo, democracia ou autocracia. Por quê? Qual a diferença de forma de governar para regime de governar? A forma, monarquia republicana, o regime, democracia ou autocracia. E assim fechamos esse assunto.